Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de construção do saber. Estamos em ritmo de férias, mas hoje a temática será sobre trabalho. Espera aí, André. Estamos em férias, vamos falar sobre trabalho? Sim, iremos comentar sobre o trabalho. Certa vez, um amigo meu me disse que o trabalho, o emprego dos sonhos, seria aquele que respondesse a 3 questões ou 3 exigências. Primeiro, um emprego que você ganhasse muito bem. Segundo, um emprego que tivesse realização pessoal, que você se sentisse bem executado. Terceiro, um emprego que tivesse justamente função social. E de repente esse meu amigo disse bem assim, pois é, André, esse emprego, quando a gente consegue alcançá-lo, só se ganha na loteria. E eu fiquei perguntando, por que às vezes nós brasileiros, eu também me coloco nisso, trabalhamos, mas não sentimos prazer no trabalho? E comecei a me questionar sobre o significado da palavra trabalho. O que as pessoas pensam sobre trabalho? Se você pergunta para alguém numa segunda-feira pela manhã o que é trabalhar, com certeza a resposta será num tom. Se pergunta na sexta-noite, tardezinha ou sábado depois do almoço, será em outro tom. Para a gente poder entender, então, o que significa a palavra trabalho, nós devemos tentar entender a etimologia, isto é, o significado da palavra trabalho. A palavra trabalho é uma palavra que vem do latim, da expressão tripalium. E o tripalho, na Roma Antiga, era um instrumento de tortura. Isso mesmo, a palavra trabalho, no significado, no sentido da palavra, significa sofrimento, tortura. E esse é o sentido que entrou no senso comum. As pessoas trabalham porque veem o trabalho como um sofrimento. Na realidade, falar de trabalho, a gente precisa, num certo momento, entender um pouco mais o que significa. É preciso, de certa maneira, tentar contextualizar. É necessário, portanto, a gente entender o sentido da palavra trabalho no tempo e no espaço. Por que eu digo que é necessário entender uma palavra no tempo e no espaço? Porque dependendo do tempo e do local, a palavra sofre transformações. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você em casa resolva escrever uma carta. Aliás, carta a gente quase não escreve mais, o e-mail é muito mais rápido, imediato e às vezes mais barato. Mas suponhamos que tenhamos que escrever uma carta. E eu comece lá a redigir a minha carta, Umuarama, 25 de janeiro de 2013. E escrevo bem assim, oi bicho, tudo bem? Como está aí em São Paulo? Mês que vem vou dar um pulo e vamos comer cachorro quente juntos. E poste essa carta no correio. O meu amigo que recebeu a carta, leia a carta, jogue a carta fora. E essa carta ela vai se perder ao longo do tempo. E suponhamos que daqui a 5.000 anos, um grande historiador encontra essa carta e começa a ler e a decifrar o nosso português arcaico. E começa a ler assim, Umuarama, 25 de janeiro de 2013. E diz bem assim, puxa, que descoberta interessante. Essa carta tem 5.000 anos de data. Oi, bicho, olha que interessante, há 5.000 anos atrás os bichos sabiam ler e escrever. Mês que vem vou dar um pulo em São Paulo. Puxa, Umuarama e São Paulo são cidades que distam 2 metros no máximo de distância. E vamos comer cachorro-quente juntos. Olha que costume culinário interessante. Se esse historiador fizer esta análise, faltou-lhe algo fundamental para entender as relações, que é o processo de contextualização. Contextualizar é você mergulhar na compreensão da palavra, no caso nosso, trabalho. Afinal de contas, como é que o trabalho foi sendo compreendido e entendido ao longo do tempo e ao longo do espaço? Vamos começar então pela Idade Antiga, pela Antiguidade, principalmente Grécia e Roma. Quando os gregos e os romanos se referiam a trabalho, eles tinham 3 expressões para dizer o que era trabalho. A expressão labor, a expressão praxis e a expressão poesis. O que significam cada uma delas? A expressão labor era aquilo que os gregos e romanos designavam o trabalho braçal, o trabalho laboral mesmo, de cansaço, de pôr a mão na massa, de executar alguma coisa. Era o labor. A expressão praxis era a expressão empregada para o trabalho político, para a preocupação com a administração da cidade. Pela política mesmo, pela polis em grego. E a expressão poesis era justamente o fato do homem, do humano, criar alguma coisa a partir do nada. Vejam,
Já os gregos e os romanos, eles distinguiam tipos, uma certa hierarquia de trabalho. O labor como trabalho que não deve ser levado em conta era o trabalho dos escravos. Lembrando que na antiguidade a base de produção econômica era a escravidão. A praxis era o trabalho daqueles que tinham que administrar a cidade, dos políticos. Era um trabalho mais louvável, um trabalho de um nível mais elevado que o labor, mas não era o suprassumo da atividade de trabalho. O suprassumo era a poesis. E daí vem a palavra poesia, arte, música, dança, teatro. São nesses momentos, segundo os gregos e romanos antigos, que o homem se descobre como um ser de criação. Resumindo, na Idade Antiga, trabalho era justamente o fato de criar alguma coisa. Fazer algo, executar algo, era mal visto. Tanto que o grande Platão, certa vez, disse que o trabalho é um atentado à nobreza, ou seja, somente escravos podem trabalhar. O grande Aristóteles afirmava que o homem é um animal racional. Ele disse que a nossa natureza não é trabalhar, mas é pensar, arquitetar, raciocinar. Ora, os antigos já nos davam essa ideia. Trabalho é uma coisa para segundo plano. O ser humano foi chamado justamente a travar relações, a construir coisas, a criar mundo. Por isso vamos percebendo que o trabalho vai passando por transformações ao longo do tempo. Vimos que na antiguidade, para os gregos e para os romanos, trabalho braçal, labor, era de segunda categoria. O homem era chamado a algo muito maior, que era poesis, que era a criação de mundo. Mas, e quando a Idade Antiga se acaba e começa a Idade Média? Qual é a concepção de trabalho que os medievais têm? É preciso entender que para os medievais existe uma leitura de mundo chamada teocentrismo. O teocentrismo é o momento de você entender toda a realidade, toda a relação estabelecida a partir de uma perspectiva religiosa, e no caso da Igreja Cristã, mais especificamente da Igreja Cristã Católica. A ideia de trabalho para os medievais é que o trabalho era visto num contexto de maldição. Sim, para os medievais, o trabalho não era bem visto. Por que para os medievais o trabalho era uma maldição? Porque os medievais entendiam o fato do homem trabalhar como um castigo de Deus. Se nós pegarmos o texto bíblico do livro de Gênesis, que é o livro da criação, lá nos fala do princípio do projeto criador de Deus. Deus cria Adão, cria Eva, coloca-as no jardim e pede que cuide, que administre o jardim. Porém, Adão e Eva cometem um deslize, cometem um erro, o erro da desobediência. E quando assim acontece, eles rompem esse projeto inicial e rompem a comunhão com o seu Criador. E o Criador os expulsa de sua presença. Segundo o texto, coloca 2 anjos com espada flamejante para guardar a entrada do paraíso, do jardim do Éden, e dá para Adão um castigo, uma maldição, dizendo assim para ele: a partir de agora, meu caro Adão, terás que ganhar o pão com o suor do teu rosto. Veja você, meu amigo, que para os medievais o trabalho tem essa conotação. O trabalho é um castigo, o trabalho é a maldição. Eu devo dar sustento para a minha vida, eu devo me virar na minha existência, porque essa é a consequência de um pecado, de um erro que os ancestrais nossos fizeram. Para os medievais, o trabalho era visto nessa perspectiva. E alguém pode perguntar: André, mas até quando isso vai durar? Até quando essa imagem pessimista do trabalho vai perdurar na história? Até mais ou menos 1517, quando acontece um evento chamado Reforma Protestante, encabeçada principalmente por Martinho Lutero, por Calvino, Zwinglio, John Wycliffe. Eles propuseram uma nova abordagem teológica e, consequentemente, sociológica do trabalho. A partir da Reforma Protestante, o trabalho não é visto mais como uma maldição divina. O trabalho é visto como uma possibilidade de o humano participar da criação de Deus. A partir dos reformadores, o trabalho é justamente aquilo que eu faço, que você faz, que nós fazemos, capaz de transformar e ajudar Deus na obra da criação. Perceba você que a partir da Reforma, século XVI, com o Renascimento, nós temos uma visão mais otimista do que é trabalho. Não é apenas um sacrifício, não é apenas atividade dos escravos, não é apenas uma maldição, mas o trabalho é a minha participação na criação, na obra do Criador. Essa visão otimista
vai coincidir que a partir do século XVII, XVIII e XIX principalmente, o capitalismo traga uma nova forma para a gente compreender o trabalho. Para o capitalismo, o trabalho é a força que eu emprego para transformar justamente o meu mundo, a minha realidade. E essa força empregada, ela pode ser remunerada, ela pode ser assalariada. Isto é, para o capitalismo, o trabalho também vira moeda, vira mercado. Perceba você em casa que o conceito de trabalho vai passando por etapas de transformação. Falávamos nos blocos anteriores desse processo de evolução, de compreensão do conceito de trabalho. Dos gregos e romanos, com níveis de trabalho, onde o nível mais elevado seria a poesis, a criação de razão de mundo, com os medievais, onde o trabalho seria uma espécie de castigo, de maldição divina. A Reforma Protestante nos trouxe uma nova abordagem mais positiva. O trabalho é a minha participação na obra da criação de Deus. E depois o capitalismo faz do trabalho o fato de ser comercializado. O trabalho também pode gerar riqueza. Quando falamos em capitalismo, é claro que tem que nos vir à mente um dos grandes críticos do capitalismo, que é um alemão, filósofo, economista, sociólogo, historiador, chamado Karl Marx. Para Marx, a principal característica do ser humano com relação aos outros seres viventes, o que nos difere de um outro animal, segundo Marx, não é o fato que nós pensamos, não é o fato que nós raciocinamos. Segundo Marx, o que me torna diferente, por exemplo, de um cavalo que está no pasto nesse momento, é o fato de que eu trabalho. Espera aí, André. O cavalo também trabalha? Sim, mas é preciso entender que para Marx, trabalho não é apenas uma força empregada para alguma coisa. Segundo Marx, o cavalo não tem consciência do que ele faz. Ele faz porque ele é obrigado. Para Marx, o que me diferencia de um cavalo, por exemplo, é o fato de que quando eu realizo uma atividade, qualquer atividade que seja, essa atividade ela tem consciência. Eu a faço porque eu quero transformar o mundo. E nesse sentido, o trabalho é aquela relação, aquele elo de ligação entre o homem, a natureza e o mundo transformado. E aqui a gente tem uma ideia interessante para poder pensar o trabalho. O trabalho é qualquer atividade que eu, que você, que nós executemos, que transforma o ambiente onde eu vivo. Quer dizer então, André, que quando o meu filho está estudando, ele está trabalhando? Segundo Marx, sim, porque ele está tentando compreender as relações do mundo. Quando alguém toca um instrumento musical, um piano, um órgão, um violão, ele está trabalhando? Segundo Marx, sim, porque está dando sentido para a sua vida. Quando alguém cria poesias, declama poemas, executa uma dança, apresenta uma peça de teatro, segundo Marx, é um trabalho? Sim, porque neste momento se ganha sentido. E aqui vem uma pergunta que eu gostaria de deixar para a gente poder pensar um pouco sobre o nosso trabalho. Por favor, segundo Marx, segundo o que nós vimos hoje, não confunda trabalho com emprego. Emprego é um jeito de trabalhar. Trabalho é tudo que eu faço. E as grandes questões que podem emergir daqui são as seguintes. O que eu quero fazer da minha vida? O destino que eu dou para ela, a razão que eu estabeleço para a minha existência, é o trabalho a que eu sou chamado. Outra questão, como eu executo as minhas tarefas cotidianas? O fato de lavar um carro, de fazer um trabalho de escola, o fato de lavar uma louça, fazer uma refeição, isso exige de mim um sentido para que possa transformar a minha realidade. E para finalizar, eu quero dizer que todos nós somos chamados a ser felizes. E o trabalho pode nos tornar felizes, por incrível que pareça. Depende do modo como eu executo o meu trabalho. E repito, o trabalho não é apenas o emprego. O trabalho é qualquer atividade que eu faço que dá sentido para a minha vida. Há uma historinha bem interessante que diz assim, que um dia encontraram um sábio monge, um mestre, um guru, que era a pessoa mais feliz do mundo. E ele estava para morrer. E as pessoas vieram até a sua cama para vê-lo, para ver a sua passagem, a sua morte. E esperavam o ensinamento dele. E ele sorria diante da morte. E de repente alguém perguntou bem assim, mestre, como você fez na tua vida para ser feliz? E com as suas últimas forças, o mestre respondeu bem assim, o segredo da minha felicidade é o seguinte, quando eu ando, eu ando. Quando eu corro,
eu corro. Quando eu descanso, eu descanso. Quando eu me levanto, eu me levanto. Os discípulos não entenderam muito bem e perguntaram novamente: Mestre, qual é o segredo da vida feliz? E novamente ele disse: quando eu ando, eu ando. Quando eu corro, eu corro. Quando eu deito, eu deito. Quando eu levanto, eu me levanto. O questionamento estava presente nos discípulos e eles não entendiam. E perguntaram: mas, mestre, nós também fazemos isso. Quando a gente anda, a gente anda. Quando a gente corre. Quando eu deito, a gente deita. Quando a gente levanta. Mas o mestre disse: vocês fazem sim, mas de forma errada. O errado de vocês está no modo como vocês fazem. Porque quando vocês andam, vocês já pensam em correr. Quando vocês correm, vocês já pensam em deitar. Quando vocês deitam, vocês já pensam em levantar-se. E quando se levantam, já pensam em andar. E o mestre arrematou: o segredo de uma vida feliz é o modo como eu executo aquilo que eu faço. Porque quando eu ando, eu ando. Quando eu corro, eu corro. Quando eu deito. E quando eu levanto, eu levanto. Para você que nos acompanhou no programa Em Foco, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.